Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bom poder voltar aqui, estar novamente com vocês, minha família, parte da minha família. Olha, ouvi sobre possibilidade de trazer a carta de transferência para aqui. Enche meu coração de alegria, eu amo a Assembleia de Deus. Estou há próximo de 30 anos lá na sede da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, uma caminhada, mas antes de Lagoinha eu estava como membro caminhando com a Assembleia de Deus. Então é uma igreja no meu coração, uma igreja que eu amo muito, uma igreja que eu reconheço a presença de Deus, um povo que estuda, um povo que se importa, que trabalha aquilo que é importante ser trabalhado, que não negligencia a palavra e o ensino. Hoje, terça-feira, quem dera se todas as igrejas na terça-feira tivesse esse momento de estudo e uma quantidade significativa de pessoas participando, né? Então, é uma igreja que eu amo vocês são minha família, estão no meu coração. Se Deus disser, eu digo sim, se Deus disser, faça, seria com muita alegria ser membro dessa igreja e poder aqui ser liderado pelo pastor Josué e pelos demais pastores, seria um privilégio certamente muito grande. É um privilégio para qualquer um, para vocês e para mim, que sou lá de Minas Gerais, certamente também o seria. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a sequência daqueles assuntos que tratamos da última vez que eu vim. Fizemos um sermão falando um pouquinho sobre a importância de andar em santidade, de alinhar a vida, de buscar conhecimento, não ser destruído por falta de conhecimento. E agora dando um pouco de sequência naquilo que nós planejamos desde o primeiro momento na vinda para aqui. O Infância Protegida é um movimento e tem muitas ações, muitos projetos, muitos programas, como eu falei para vocês da última vez que estive aqui. E nós estamos tendo esse privilégio de trazer para aqui uma estrutura de atendimento, de trabalho prático da Rede Infância Protegida, que hoje ela está espalhada por muitos países no mundo, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares. E nós somos uma grande rede disponível para servir a igreja, trabalhando com a igreja. Nós atendemos também governos, atendemos o terceiro setor, as organizações não governamentais, mas o nosso coração está na igreja, na casa do Senhor. Nós somos cristãos, a maioria absoluta de nós somos cristãos evangélicos e praticamente todos nós, e trabalhamos para o povo de Deus. Então, estar aqui é também contribuir com você, as mãos para uma caminhada, naquilo que talvez para um ou outro esteja difícil caminhar sozinho, ou caminhar sem um trabalho técnico. Então, a gente dá as mãos para você, em todas as áreas que nós temos atuado. Então, a Tia Pati, com todo o time, tem se capacitado já há anos, comunicando conosco, conhecendo o nosso trabalho, e agora, assim, com um tempo mais intenso, de um aperfeiçoamento de tudo aquilo que nós já temos feito, trazendo para aqui também. Então, Tia Pati se tornou uma diretora na Rede de Infância Protegida no Brasil Sul. Os 3 estados do Sul, nós temos muitos correspondentes, líderes aqui nos 3 estados. E aí, aprove a Deus escolher Florianópolis para que fosse sede das nossas ações e estrutura de atendimento, acolhimento. É o núcleo para ações estratégicas. E aprove ao Senhor escolher a Tia Pati e a Assembleia de Deus de Floripa para liderar esse movimento para os 3 estados do Sul. Nós, a partir de Belo Horizonte, também exercemos influência em todo o país. Trabalhei em alguns lugares, como no Congresso Nacional, fui da CPI da Pedofilia e dos Maus Tratos, consultor, fui diretor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília, fui membro do Governo de Transição em 2018, fui nomeado para o Governo de Transição, cuidando ali da elaboração das políticas para o governo, à época, do presidente Bolsonaro. Fui diretor na Secretaria da Criança, mas depois também fui assessorar o ministro, no gabinete do ministro do Ministério da Cidadania. Muitos trabalhos na área de governo, mas no terceiro setor é aquilo que nós temos feito muito, o Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, a gente tem trazido essa experiência e todas essas conexões para aqui, para De Floripa. É uma igreja que passa a ser vista também com um trabalho estratégico, um trabalho técnico, um trabalho de referência para todo mundo, porque tudo aquilo que vai ser publicado, está sendo publicado, gera visibilidade para todos estes que já estão conectados conosco. Mas aí hoje o tempo, eu gostaria de ter sempre mais tempo, né? A gente sabe que o tempo é tão bom e a gente precisa voltar para casa, mas se deixar comigo, eu gostaria de continuar sempre falando mais e mais, e aí eu acabo falando rápido. Tenha paciência comigo, se você não entender, me pergunte no final. Eu já sofri muito tentando falar mais pausadamente, e eu vi que eu não consigo o tempo inteiro, porque eu
relógio e penso, tem tanto o que falar, tem tanto o que trazer, mas no tempo que for possível, vamos falar tudo aquilo que Deus permitir e o Espírito Santo completará aquilo que precisa ser completado. Então, trazendo à memória um pouquinho deste tempo que estamos vivendo, esse tempo de grandes desafios, um tempo do fim, os desafios dos dias atuais. Para cada um de nós, o desafio de existir, de ser, de estar casado, de ser filho, de ser pai, de trabalhar, de ser cristão. Os desafios de estar conectados e vendo tantas questões ligadas a políticos, a tantas questões de violências. É um grande desafio ser cristão e manter integridade, e manter uma estabilidade nas emoções e conseguir viver sem muito sofrimento. Eu vou pedir, se for possível, toda a nossa equipe de apoio, se tiver essa linha, se não for possível, porque é um assunto, daqui a pouquinho, ele fica um pouco pesadinho para criança. Então, o ideal é que menos de 11 anos não esteja no templo daqui a pouquinho, quando começarmos ali a fazer uma explanação da temática. Quero ler para você 2 Timóteo capítulo 3, não precisa abrir, só para a gente acelerar um pouquinho, contextualizando sobre o que estamos vivendo nos dias de hoje. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Será que estamos longe de viver e de perceber este tempo? O tempo do fim. Os homens serão assim. Tempos difíceis. Os nossos filhos, muitos deles, quando eu falo os nossos filhos, estou falando das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens brasileiros, no mundo inteiro, estão se perdendo, estão sendo destruídos. A família tem sido afetada, tem sido atacada. Quantas ideologias, quantos ataques, quantos de nós choramos, quantos dos nossos estão chorando, quantos meninos e meninas estão vivendo à base de ansiolíticos, antidepressivos, quantos, olha, não há registro na história da humanidade o que tem vivido os nossos meninos e meninas nos nossos dias. A quantidade de ideação suicida e de suicídio tem sido alarmante. Crianças e adolescentes com depressão, não é natural para eles. Quantas famílias têm se desfeito, se desconectado. A sociedade adoeceu, a igreja adoeceu. Nós nos perdemos. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que tantas notícias terríveis na mídia? Por que tantas ideologias sobrepondo a ciência, sobrepondo a verdade do Evangelho? Aquilo que para nós cristãos é como absoluto, tem sido relativizado em muitos espaços. Não é bem assim, não é assim. Homem não é homem, mulher não é mulher, e pode ser bicho, a pessoa se quiser pode ser bicho, e você tem que respeitar, e essa mulher fala que é gato, e você tem que tratá-la como gato, senão você é um preconceituoso. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a razoabilidade? O que está acontecendo com os saberes, com a ciência? E cadê a igreja, que tem o saber, que tem a informação, aquele dono de todas as coisas, sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares? Por que nós não estamos conseguindo gerar transformação na sociedade? Por que aqueles que estão perdidos estão conseguindo seduzir e enganar também os nossos jovens? Por que as universidades, especialmente as federais, que deveriam estar trazendo saberes, instrução? O movimento monástico trouxe desenvolvimento científico, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas o que aconteceu conosco? Que perdemos as escolas, perdemos as universidades, perdemos os nossos jovens. Ainda estamos um pouco de nós aqui, mas por quanto tempo? O que está acontecendo com a gente? A família se desfuncionalizou. É a base da sociedade. Deus foi tirado da família. A sociedade adoeceu porque a família adoeceu. A igreja está fraca, fragilizada em quase todo o mundo, porque a família se fragilizou. O Salmo 128 fala sobre uma família mais que feliz. Uma família forte, uma família bem-aventurada,
fala sobre este líder da família, no começo do texto, Salmo 128, chamando ele de mais que feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. O segredo está no começo do texto. Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Tememos a Deus? Falamos sobre pecado da última vez que eu estive aqui. Tememos, seguimos, andamos. Muitos de nós temos convicção de um caminho e a gente caminha nele. E à medida que nós vamos tendo conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer, o meu povo tem sido filho de falta de conhecimento, errais não conhecendo as Escrituras, não poder de Jesus. Quando nós tomamos conhecimento, temos a oportunidade de converter, fazer uma conversão. Eu converti, larguei o mau caminho e voltei para o caminho certo. A vida é assim. Com todos nós, temos a oportunidade de congregar, de estudar, de ouvir, de ler, de um louvor tocar o nosso coração, de sentir desconforto quando algo não está muito bem e a gente traz a memória que dá esperança. E a gente sabe que o caminho está errado. A paz de Cristo é árbitro. E nós então voltamos para as Escrituras, porque ela é verdade, porque Jesus é verdade. Jesus é a palavra que se fez carne, a Bíblia, a palavra é a verdade, nos instrui, é lâmpada, é luz. E nós então, instruídos pela palavra, temos a oportunidade de andar no caminho e na luz, mas nós temos toda a verdade, nós temos a palavra nas mãos e ainda assim muitos de nós sofremos. Muitos de nós estamos precisando de socorro, muitos dos nossos estão sendo destruídos, e aqueles que não têm luz, que não têm a palavra, que não têm direção, que não têm a vida. Precisamos ser portadores da vida, precisamos entender a vontade de Deus e estabelecê-la em nós, e a partir de nós, para os nossos, especialmente para os nossos filhos. Nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo os nossos jovens, eles estão sendo seduzidos, enganados e mortos. Precisamos voltar a ser o que Deus nos chamou para ser. Deus nos escolheu, você disse sim, e você então passou a caminhar nas fileiras daqueles que têm o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó pelo seu Deus. E vamos estudar um pouquinho nessa noite sobre armas que o inimigo das nossas almas tem usado para destruir a humanidade. E a perspectiva deste tema hoje vai ser a família. Satanás tem atacado esta estrutura, porque se ele faz com que essa estrutura não funcione como Deus idealizou, planejou, tudo mais vai por água abaixo. Pessoas corruptas estão aí para todos os lados e nós falamos que política é corrupta. E nós tomamos, alguns de nós, raiva de falar de política. Não estou falando de político, mas de política. E aí nem entendemos o que é política. E aí depois falamos de político. Tal político é isso, tal político é aquilo. E a igreja não se importa. Muitos de nós não nos importamos. E não dialogamos sobre políticos e sobre política porque nos causa asco. Porque é corrupto. É espaço de corrupção. É um espaço de... Mas quem são as pessoas que cometem corrupção? Quem são as pessoas que desviam dinheiros que seriam usados para a saúde pública, para a alimentação? É um dinheiro público, assim como um pastor deve ter temor para administrar os recursos que são apresentados no altar, porque é dinheiro apresentado ao Senhor. É um dinheiro entregue para Deus. Dízimos e ofertas apresentados, nós pastores comemos da mesa do Senhor. Devemos ter o temor do que fazer e como viver com estes recursos. Assim também um servidor público deveria ter temor e pensar que todos aqueles que estão trabalhando no sol, servente pedreiro, capinando, tudo que compram tem impostos. É o que vai para municípios, estados e União e que deve voltar para o povo. Mas nós não nos importamos, mas estes que estão em posições de liderança eram crianças, estavam em famílias e não foram ensinados. Porque a tia Paty falou sobre ensine a criança no caminho que deve andar e quando for velho não desviará. Muitos são chamados para muitas áreas, alguns são médicos, outros engenheiros, outros pedreiros, outros mestres, pastores, professores, pintores. Na sociedade nós somos muitos, assim como as tribos, nós tínhamos tribos que faziam de tudo. Aquelas que oficiavam no
no templo, aquelas que cuidavam ali do dia a dia, do serviço. Os levitas, e a tribo de Levi tinha uma função, mas as outras que estavam trabalhando eram importantes tanto quanto, porque traziam sustento, e assim nós temos as nossas obrigações, e todos nós somos cristãos, vivemos para Cristo, tudo que fazemos é para a glória de Cristo, se nós comemos, bebemos, se vivemos ou se morremos, tudo que fazemos é para Deus. Pessoas que assumem posições e fazem grandes estragos nas nossas vidas, não tiveram uma família que conseguiu trazer para eles um ensino que lhes fizessem ser íntegros e não negociar princípios. O problema não é a política que é corrupta, o problema são pessoas corruptas que se apropriam destes espaços onde eles conseguem, infelizmente, exercer corrupção. Eu lembro de uma entrevista com um sargento do BOP, no Rio de Janeiro. Pegaram um chefe do tráfico. O tesoureiro foi com, se não falha a memória, 2 milhões de reais no porta-malas do carro para entregar para o sargento do BOP, para ele soltar o chefe do tráfico. E ele prendeu o tesoureiro, prendeu o carro e levou o dinheiro para a delegacia. E a repórter perguntando por que ele fez isso? Por que você não aceitou esse dinheiro? Mudaria a sua vida. Quantos anos você trabalharia para ganhar essa quantidade? Por que você não aceitou? Ele disse, pelos princípios que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, na minha casa, são inegociáveis. Eu não pego nada do que não é meu. Eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe desde criança, e eu não negocio isso, por nada. A família é importante. Os meninos precisam estar na igreja, precisam ouvir para a igreja, precisam ouvir sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e aprender numa linguagem que eles conseguem compreender, e serem provados nisso, e ver o pai e a mãe não negociando esses princípios. Porque Satanás tem seduzido os nossos meninos, nossas meninas. Estão enfiados na internet, nos jogos eletrônicos, nas pornografias, nas novelas, nos filmes de violência. E é muito tempo nesses espaços e pouco tempo na igreja, no espaço da igreja. E se a família então não se fortalece, não é uma extensão da igreja, se a família não tem um local onde é uma continuidade do culto a Deus, com a vida diária, com a prática diária, com a oração, com o jejum, fazendo a comida e louvando a Deus, não é um local de louvores, eles vão se perder. Na faculdade eles estão lá, todos os dias, 4 horas por dia, ou na escola. E aqui na igreja, vem 1, 2 vezes na semana, por 2 horas. E lá é todo dia, é muita coisa na cabeça deles. Nós precisamos salvar os nossos meninos, nossas meninas, salvando a família. Precisamos voltar a ser família como Deus idealizou. E eu queria que você prestasse atenção nesse videozinho ali. Pode soltar o áudio, por gentileza. Vamos falar um pouquinho na perspectiva da importância dessa figura do pai também. Tem áudio no vídeo, se conseguir conectar o áudio, por gentileza.
Eu sinto saudades do meu pai. Muitos de vocês aqui também, imagino que sentem saudade do pai. Muitos de vocês, talvez assim como eu, o seu pai já partiu. Mas penso que a maioria dos presentes aqui ainda tem um pai. Ainda podem cuidar desse pai. Ou talvez para alguns aqui a palavra pai é algo ruim, pesado, difícil. Violência, abuso, ausência, talvez alguns significados não muito bons vêm quando ouve a palavra pai. Mas nunca foi esta a intenção do nosso Deus, que enviou o seu único filho para morrer por mim, por você, no nosso lugar, para nos religar ao Pai e nos fazer filhos por meio da fé nele. E nos ensinou para que quando orássemos a Deus, nós oraríamos chamando-o de Pai Nosso, que estás no céu, nosso Pai. Como Deus gostaria de que fosse muito diferente a visão de todos nós acerca do nosso Pai natural, também pensando no nosso Pai celestial. Muitos de nós não temos os nossos pais, mas somos pai, eu sou pai. E uma parte considerável de nós aqui, os nossos cabelos não estão mais pretinhos. Nós já estamos também numa caminhada e a vida continua, é o ciclo da vida. Nascemos, crescemos, vivemos para Deus, partimos. E o que deixaremos? Quais serão as memórias que os nossos filhos terão a nosso respeito? Sentirão saudade ou alívio? Ficarão clamando a Deus para que o até breve se conclua e que Jesus volte e que possamos ter vida eterna juntos. Mas enquanto estamos vivos ainda podemos fazer muito. Eu posso fazer como pai o meu melhor. Porque quando eu conheci a história do meu avô, eu vi que o meu pai fez muito melhor por mim do que ele teve como filho do pai dele. E eu posso melhorar ainda mais e ser para minha filha o melhor que eu conseguir, com a graça, com o favor de Deus. E nós podemos sim fazer o nosso melhor e ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós ouvimos muito falar sobre a mãe, essa figura incrível. Todos nós nascemos de uma mulher, todos nós nos identificávamos com essa mulher, todos nós acreditávamos que nós e a nossa mãe éramos uma só pessoa, até próximo dos 2 anos, quando nós nos desplugamos e ficamos quase que com a tomada na mão, tentando nos reencontrar. Quem sou? O que sou? E então nós, meninos, quando temos um pai presente, que se importa, que está ali, que é visível, nós plugamos no pai, no papai, e podemos aprender com ele, como o papai fala, como o papai age. Uau, eu quero ser igual ao meu pai, vou tratar minha esposa com todo o amor e com todo o carinho, igual o papai faz com a mamãe. E eu quero uma esposa igual a mamãe, que vai me tratar igual a mamãe trata o papai. Seria esse o ideal modelo que Deus espera que nós fôssemos, porque foi assim que Ele estabeleceu papéis, uma família bem-aventurada, mais que feliz, modelo para ser imitado. Mas o inimigo das nossas almas tem mudado as funções, tem distorcido aquilo que Deus fez. Formou, pois, Deus o homem do pó da terra, soprou pelas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Somos uma alma vivente, e então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, fez para ele uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, caiu em sono, retirou da sua costela e fez para ele Eva. Quando abre os olhos, Adão olha para Eva e diz, feliz da vida, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada de varão. E Deus os abençoou para que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra e a dominasse sobre todas as coisas que Deus tinha feito. Deu a eles este poder e abençoou o homem e abençoou a mulher e os fez então à sua imagem e à sua semelhança. Assim foram feitos homem e mulher, macho e fêmea, imagem e semelhança de Deus, e Deus os abençoou. Mas veio a serpente e seduziu e disse para Eva, não foi assim que Deus disse, que você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores? Eva ainda rebateu e disse que não era bem assim. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não deveria comer. A serpente continua dizendo, certamente não morrerás.
É porque Deus sabe que o dia que você comer este fruto, os teus olhos se abrirão e você será igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Mas ela já era igual a Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Assim éramos no início, já desde o começo, imagem e semelhança do Criador. Eva já era imagem e semelhança de Deus. A serpente a enganou e ela acreditou não na palavra de Deus, mas da serpente. Foi seduzida, cedeu e pela incredulidade na palavra de Deus, acreditou na palavra da serpente, ela desobedece, come do fruto, e quantas maldições vieram, quantos problemas nós temos desde então. Mas nós podemos voltar a ser aquilo que Deus idealizou para que fôssemos, cumprir os papéis para o qual Deus estabeleceu que tivéssemos. E eu quero te convidar para a gente estudar um pouquinho sobre estes papéis. Então toque para mim, por gentileza. Ficou pretinho, pode pular, só para a gente ganhar tempo. Isso. Nós vamos falar um pouquinho, aquele videozinho ali, não sei porque ele ficou pretinho, se os outros ficarem, a gente passa ele direto, sem passar ele pelo PowerPoint. Desagregação da família. O que causa isso? Desconectar, mudar o formato, a forma de funcionamento. Quais são causas e consequências? Precisaríamos de 2 horas, mas vou tentar condensar e trazer um panorama, para que pudéssemos estudar um pouquinho sobre o que tem acontecido com a família, do início até os nossos dias. Eu precisaria aqui de semanas, mas em pouco tempo, creio que o Espírito Santo de Deus vai completar na sua mente aquilo que eu não der conta e vai mostrar que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, um projeto. Família é projeto de Deus. Deus estabeleceu, fez desde o princípio, e se vivêssemos conforme Deus idealizou e Deus nos ordenou, muitas coisas seriam diferentes nas nossas descendências, nos nossos ascendentes, na nossa família e parentela. Então, vamos caminhar um pouquinho nessa perspectiva daquilo que tem acontecido com a família, que tem feito com que nós estejamos assim, perdidos, perdendo os filhos. As igrejas poderiam estar crescendo mais. Nós encontramos no mundo inteiro muitas igrejas com 10, 15, 20 pessoas, igrejas fechando em muitas partes do mundo. As famílias estão deixando de acreditar em Deus, os filhos estão crescendo sem Deus, aqueles anciãos estão partindo para o Senhor sem gerar ali mais pessoas e famílias que continuariam esse ministério, que continuariam dentro da fé. O que está acontecendo com a gente? O que tem acontecido com a família? Quais são as informações que nós temos recebido, que tem nos feito nos desconectar do plano original de Deus? Próximo. Pode pular isso também. E pescar nesse final de semana? Isso. Eu vou pular esses vídeos todos para a gente ir mais para o estudo. Vamos lá. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Salmo 11, versículo 3. Olha uma casa afundando. Quando a família se desfuncionaliza, o resultado é uma dinâmica multigeracional de propagação de iniquidades, uma geração após a outra, ficando cada vez pior. E algumas décadas atrás, e quando ouvíamos falar sobre divórcio, chorávamos, eu chorava, isso me entristecia. Hoje as pessoas não choram mais. Hoje as famílias vivem aí entre as parentelas a situação do divórcio e as pessoas acham normal. Hoje nós vimos falar sobre gravidez antes do casamento, a gente veio falar sobre gravidez na adolescência, a gente veio falar de gravidez em pré-adolescência, hoje a gente veio falar sobre tantas coisas que não era assim no princípio. Nós precisamos estabelecer as bases, os alicerces para a existência humana, e essa base é Deus, é a palavra de Deus, é nela, o que é verdade é o que está escrito. E quando os fundamentos eles são sólidos, firmes, é rocha, é Cristo, é a palavra de Deus, o que edificamos não vai ruir, não vai afundar. Aquela casa afundou. Uma casa onde o alicerce não é a palavra, não é Deus, ela vai afundar. Os filhos se perderão, as emoções serão instáveis, terá briga, terá drogas, as consequências serão terríveis, e uma geração depois dessa vai ficar cada vez pior. Hoje o que a gente vê na sociedade, os jovens não querem casar, não querem ter filhos, não acreditam mais em família. O que é família? Bom, ainda temos um conceito de família para ser comum para nós, igreja, mas até quanto? O quanto ainda teremos essa palavra que significaria para nós, cristãos, evangélicos, pautados pela fé, pela liberdade que temos de crer na Bíblia, e a Bíblia nos diz que família é um homem e uma mulher unidos, casados e que têm filhos.
O quanto de tempo ainda teremos este conceito bíblico forte para nós? Porque para muitos, família já virou um monte de outras coisas. Até com bichos. Uniu com bicho, família. E que tem herança, que tem testamento, que tem direitos. E no Canadá, por exemplo, bestialidade é algo comum. Uma mulher pode casar com um cachorro e está tudo bem. Família. O que está acontecendo com a gente? O quanto de tempo ainda temos para tentar resgatar e restaurar aquilo que Deus estabeleceu para subjugar, para dominar, para governar. Ou seja, o mandato cultural de Deus, um homem e uma mulher casados, com filhos, um casamento entre um homem e uma mulher, não mais do que isso, casados até que a morte os separe. Este é o plano original de Deus, mas Satanás tem cegado o entendimento, o príncipe deste século tem cegado o entendimento, as paixões, as concupiscências da carne, como nós lemos aqui, as paixões mundanas têm cegado o entendimento, muitos têm se destruído por prazeres transitórios, e as consequências são devastadoras. Próximo. A bênção de Deus não está focada apenas no indivíduo, mas na família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Deus se importa com a família. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vai lá, busca Rebeca no meio da família, da parentela. É o Deus geracional, é um Deus que se apresentava assim. Lá em Minas Gerais ainda dizemos, quem é este? É o Pedro, não conheço. É o filho da sua Marinha, da dona Marinha com o seu João. Ah, sei que é a dona Marinha, que é o seu João. Portanto, o Pedro é um menino bem educado, tem princípios, porque eu conheço a história da sua família. Então, é filho de quem? Eu conheci o Mateus, filho dos adolescentes. É filho de quem? Tem história, tem identidade, tem por trás credibilidade, carrega a família de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus se importa com a família. Em ti serão benditas as famílias da terra. Precisamos pensar na família, precisamos pensar no plano de Deus para a família, e não pensar apenas de forma individual. Próximo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora, idônea para ele, não que vá ficar embaixo nem acima. Hoje a gente vê inversões de papéis, mulher que manda, a mulher que diz para onde, o que fazer. Não foi assim que Deus estabeleceu. Quando os papéis se invertem, nós temos muitos problemas. Então, Deus chamou o homem e deu para ele funções, e a mulher também. E quando nós não cumprimos as funções que Deus estabeleceu para o homem, para o marido, para o pai, papéis diferentes, porque assim é no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, qual é o maior? Atribuições diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas atribuições diferentes. O Filho veio, nasceu, cresceu, morreu no nosso lugar, e ele voltou para o céu e enviou outro que é igual a ele, o Espírito Santo, que seria consolador, mas também nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Papéis diferentes. A água é assim, no seu estado líquido eu posso tomar um pouquinho. Se ela estiver quente, eu posso colocar no seu estado sólido e ela vai refrescar. Estamos respirando. Papéis diferentes. O homem e a mulher foram feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus os fez assim, com dignidade. O homem e a mulher são imagem e semelhança do Criador, com papéis diferentes. Deus não colocou o homem para gerar filhos. A estrutura cerebral do homem não lhe permite ser mãe. Ele não consegue fazer o que uma mãe faz. Ele não consegue sentir, pensar como uma mulher foi feita para fazer. Ele não consegue amamentar. Mas agora a gente está ouvindo falar que tem jeito. O homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, pode ser... E a gente vai gerar in vitro e pode fazer em laboratório. E quantas coisas estão acontecendo para mudar aquilo que é natural. Não é tradicional, família tradicional, família natural. Porque para que eu e você existíssemos, todos cumpriram o seu papel biológico natural. Um homem e uma mulher cumpriram o seu mandato desde o princípio, se uniram. E assim nós passamos a existir. Porque um macho e uma fêmea se uniram, um homem e uma mulher se uniram. E Deus chamou para que fosse auxiliadora idônea, à mesma altura. Tratar com dignidade. Jesus trouxe a mulher para uma posição que ela deveria ter. Porque no tempo de Cristo, a mulher era considerada inferior ao homem. Poligamia era uma cultura, divórcio era uma cultura, era algo comum, normal, mas não para Deus. Mesmo culturalmente aceito, não foi assim desde o princípio. Deus trouxe dignidade para a mulher. Não foi assim desde o princípio, mas se não foi permitido a Moisés conceder carta de divórcio, foi por causa da dureza do coração do homem. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Deus disse que odeia o repúdio.
Ou seja, o homem não deve repudiar, não deve mandar embora. Mas Satanás tem cegado o entendimento de tal forma que se tornou comum. Por motivos banais, desistem da família. Homens vão embora e abandonam a casa, abandonam filhos e nunca mais voltam para ver os filhos. Quantas famílias são feridas porque elas deixaram de existir e funcionar como Deus planejou. Próximo. Ora, pode pular. Eu falei um pouquinho sobre isso, vamos acelerar essa parte. Pode pular um pouquinho sobre a tentação. Algumas revoluções sexuais. Porque há um ataque à sexualidade. Há um ataque àquilo que Deus estabeleceu como bom. No tempo de monastério, sexo era inassociável com santidade. Pecado. Não pode falar. Não pode fazer. Se alguém quer se santificar, deve ficar virgem perpetuamente. Mas será que foi assim? Desde o princípio? Então nós vamos falar sobre a igreja, Jesus e a igreja primitiva, movimento monástico, Lutero, reforma protestante, revolução sexual de 1960. Em pouco tempo terei que acelerar para a gente não ir embora tarde. Vamos tentar passar por esses assuntos. Próximo, por favor. Jesus e a igreja. Falei um pouquinho sobre que Jesus ele libertou a mulher, tirou a mulher de uma posição de inferioridade relativa ao homem, restaurando o seu valor como imagem e semelhança de Deus, varoa, tirada do varão, auxiliador idôneo, mesma altura, capaz de ajudar, que anda ao lado, não atrás e nem na frente. O meu controle, infelizmente, não consigo passar, vou ficar pedindo para vocês, perdão. Próximo. Jesus confrontou a cultura sacerdotal contemporânea de divórcio e adultério, condenando indiretamente a poligamia praticada pela maioria, restabelecendo assim o propósito original de Deus para o casamento monogâmico. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Este era o plano original de Deus e sempre foi. Casamento monogâmico, poligamia nunca foi permitido e abençoado por Deus. Deus escolheu sempre um homem e uma mulher para se unir, permanecer unidos até a morte. E o que tem acontecido hoje? A internet tem deslumbrado homens de tal forma que muitos deles estão apaixonados por mulheres virtuais e se destrói sua família, destrói seu casamento. Quantas mulheres estão também vivenciando uma prática perversiva de acessos à pornografia e se destruído. Sabe o que tem acontecido com muitas mulheres? Quando acessam pornografia, muda a estrutura física do cérebro, forma de funcionamento, influencia no corpo e leva para a prática física. Os homens estão ficando viciados em prática virtual sexual. Só que as mulheres não se satisfazem com o virtual, elas precisam de toque, precisam de envolvimento físico, porque senão elas entram em depressão e morrem. E essas mulheres estão indo para a relação física, para o adultério. Para cada um homem no Brasil hoje, nas igrejas cristãs, que comete adultério físico, além do virtual, temos 3 mulheres. É algo que mudou gigantescamente em algumas décadas. Satanás tem cegado o entendimento, tem trazido o olhar de um homem para várias mulheres, de uma mulher para vários homens. A infidelidade se tornou algo devastador para a família, destruindo família, os filhos e, como consequência, a sociedade tem chorado, tem sofrido. Próximo. Ele confrontou a classe religiosa, reportando seu início da criação. No princípio não era assim. Mateus 19:8. Enquanto a poligamia desvaloriza a mulher e enfraquece os filhos, o movimento social que libertou as mulheres foi o cristianismo. Próximo. O casamento, como uma união permanente, exclusiva entre o homem e a mulher, deu às mulheres poder exclusivo sobre seus maridos e filhos. O fator fidelidade conjugal fortalece a mulher física, intelectual, social e moralmente, nutrindo crianças seguras, homens maduros, comunidades sadias e nações fortes. Uma mulher que é amada, valorizada. Historicamente, nós temos na Rede Infância Protegida uma pós-doutora em ciência política por Harvard, e ela trouxe uma pesquisa feita com milhares de famílias durante décadas, mostrando que todas as famílias que tiveram casamento e filhos e permaneceram casados, destes descendentes, nós tivemos homens e mulheres fortes, estáveis, bem mais estáveis, psiquiatricamente, psicologicamente, fisicamente, moralmente, no trabalho também. Contrário a isso, as famílias não casadas, as famílias recasadas, as famílias divorciadas, os novos arranjos de famílias, ou seja, há uma incidência maior, principalmente de delinquência, de drogas, violência e etc, etc. Eu posso mandar esse estudo para que vocês, quem quiser estudar, tenham acesso a ele. Uma família onde o marido, ele segue os princípios estabelecidos por Deus, e ama sua esposa, ama sua família, se dedica a Deus, tem uma vida íntegra, essa mulher é feliz. Ela é amada,
ela é valorizada, ela é respeitada, ela é importante, ela é tratada com dignidade, porque assim Deus a fez. Deus tratou a mulher com dignidade, não como ser inferior. Ele a fez com a sua imagem e sua semelhança. Assim Deus chamou o homem para fazer, para dar a vida pela esposa, como Jesus deu a vida pela igreja. As mulheres acham difícil ser submissa ao marido? Seria menos difícil você morrer por ele? Dar a vida por ele? Porque esse é o papel do homem. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Seria mesmo fácil? Se cumprirmos os planos originais de Deus para nós, como indivíduos e como membros de uma família, certamente os filhos não serão doentes, não estarão perdidos, ideologias não os consumirão nas universidades, nas escolas, não serão tomados pelas drogas, pela prostituição, pela pornografia. Essa mulher não viveria à base de ansiolíticos, antidepressivos, psicotrópicos, porque ela estaria saudável, estável, amada, valorizada. E ela lidera também. A sábia edifica a casa. Olha, o homem é esse guarda-chuva, ele é a autoridade, ele é o governo, está sobre ele esta responsabilidade. Mas quem edifica? Quem tem dia a dia com os filhos? Quem está o dia a dia exercendo essa influência? É a esposa. Quando a esposa não é sábia, ela é tola, ela destrói a família com as próprias mãos. Não há nada que um homem possa fazer quando uma mulher se aliancia com o pecado e quer destruir a sua própria vida e a vida da sua família. Muitas famílias, quando o homem se perde de uma forma ou de outra, por frustrações no trabalho, com relacionamentos de profissão ou mesmo esfriou na fé. Se há uma mulher firme, convicta, de oração, esta mulher sem palavras, com seu santo procedimento, reconquista o seu esposo. Uma casa pode permanecer de pé, se uma mulher continua de joelhos diante de Deus, e firme e convicta de quem ela é em Deus. Muitas dessas famílias podem continuar, mas quando a mulher é tola, como foi com Eva, enganada, destrói. Próximo. Movimento monástico. Eu vou fazer um resumo e a gente vai pular essa parte. Constantino, imperador romano, se converte ao cristianismo. E ele queria fazer do cristianismo um movimento muito popular. Então ele começa a assimilar as festas e os costumes como algo da igreja, como algo do governo. E ele faz essa mistura de política, de governo, não do jeito que um cristão pode ser hoje. Porque os cristãos são chamados para as esferas de influência na sociedade, em todos os lugares. Nós somos cristãos onde estivermos. Muitos de nós aqui temos vocação para muitas coisas. Para ser médico, para ser engenheiro, para ser padeiro, para ser vereador, para ser um senador, porque são esferas de influência na sociedade. Nós tivemos muitos líderes políticos na Bíblia. Nós podemos ver os conselheiros, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, nós podemos ver Davi, um rei, um menino, o Josias, um rei justo. A Bíblia está recheada de fé e política, não de politicagem. Porque se nós virarmos as costas para as esferas de influência da sociedade, como viramos para a mídia, o que vai acontecer? Seremos dominados, subjugados. Falar hoje na igreja da minha fé, do que está escrito e do que a Constituição me garante, tem pedido de prisão. Que absurdo. O que está acontecendo com a gente? Que não ensinamos, que não protegemos a família, que deixamos um monte de pessoas se perderem de tal forma, que se eu pronuncio o que está escrito, o que assim diz o Senhor, tem pedido de prisão para mim. Que loucura. Onde estamos? Constantino naquela época começou a misturar as coisas de governo, de política, politicagem, com a igreja. Carnaval, carnalidade, as festas, então, práticas perversivas se tornaram quase que rotina, com os ritos também da igreja. E aqueles que queriam se santificar, viver para Deus, se consagrar, ser santos. O que é santo? Separado. Santificar, separar-se. Aqueles que queriam se separar da contaminação mundana, da politização da igreja, começaram a se isolar e foram então para as montanhas e foram fundar ali os conventos, os mosteiros, então dando início ao movimento monástico cristão. Tem outros movimentos monásticos também, budismo e entre outros, mas no cristianismo o tempo de monastério é esse tempo onde as pessoas fugiam da contaminação mundana da igreja e se isolavam.
Uma das crenças, um dos pilares do movimento monástico era virgindade perpétua. Não pode casar, entre outras. Mas quem fez o casamento? Quem fez o homem, a mulher e abençoou o matrimônio, o casamento, o sexo, a procriação, os filhos? Foi Deus no princípio. Lutero, um monge que estudava, católico, e ele pegou as escrituras e foi quem escreve aí, dá origem ao idioma alemão, quem ajuda e faz com que haja a civilização da Europa a partir da escrita do alemão, por exemplo, faz as suas transcrições e escrevendo a Bíblia, ele relendo as escrituras, ele vê que não era assim. Além de escrever as 95 teses da justificação pela fé, que ele vai lá e prega nas portas da Catedral de Wittenberg, falando sobre justificação pela fé, não precisava mais pagar, um duro golpe nos cofres da igreja na época, que você tinha que pagar pelo perdão dos pecados, mas ele fala de uma mensagem que para nós aqui nesse recorte é muito mais interessante. Ele fala sobre casamento. Espera aí, por que eu não poderia me casar? Olha, Deus fez família, casamento e sexo antes de ter igreja, e antes de ter política. Antes de haver essa mistura, essa confusão toda. Quem disse que não pode ter sexo, que é pecado? Do jeito que Deus idealizou, não é pecado. É pecado do jeito distorcido, sem casamento, em grupos, e etc, etc. Mas do jeito que Deus idealizou, é santo, é puro, é limpo. E ele então procura a Catarina Débora e casa-se. Imagina se o pastor não pudesse casar. Imagina se nós não pudéssemos. E os descendentes? O movimento monástico se tornou forte porque nós casamos. Lutero falou, pode casar. Que maravilha. Então, casando, os pais ensinam os filhos, o de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a reforma protestante se tornou o que é hoje. Não só pela mensagem popular, de que não precisava pagar mais, justificação é pela fé, mas também da família, do casamento. A igreja tornou forte. Homens que vivem para Deus, que vivem integridade, que não adulteram, que ama sua esposa, que ama seus filhos, que é o provedor da casa, que vivem para Deus. Família forte, filhos fortes, sociedade forte. Avanço científico. Deste tempo de isolamento no monastério, daí surge o pensamento criativo, científico. Os cristãos, o contrário de outros movimentos monásticos, deram origem ao pensamento criativo, porque estudavam nos mosteiros, nos conventos, astronomia, física, química, matemática. Então, o pensamento criativo, ele avançou. E os cristãos, então, daí surgem as primeiras universidades. Nós somos protagonistas do pensamento criativo crítico, das invenções, da civilização da Europa, da organização das ciências. E o que aconteceu com a gente? Por que nós perdemos isso? Porque a gente acha que a universidade, que o estudo não precisa mais. E o que está acontecendo com a gente é o pensar em família, falar de família, com os nossos jovens, com os nossos meninos e meninas que não querem casar. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ter um marido igual uma esposa igual ao meu pai tem. Eu não quero ser uma mulher casada com um homem igual ao meu pai. Quantos de nós temos um modelo ruim que os nossos filhos, ao olhar para nós, não desejam ser família? A igreja não está cumprindo o papel para o qual Deus estabeleceu para que ela exercesse. Governo. Próximo. Acho que a gente vai poder pular, pode pular. Tá, mente dividida. Uma coisa importante aqui, eu acho que vocês sabem muito bem sobre isso. Nós não temos de Deus permissão e desculpa para ter pensamento e mente dividida. Aqui na igreja eu sou assim. Você trabalha, trabalho, eu trabalho para Deus. E você não, eu trabalho secular. Secular? Deus não nos chamou para ser secular. Deus nos chamou para ser integrais. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Se eu lavo vasilha, eu lavo para a glória de Deus. Se eu cozinho para a glória de Deus. Se eu sou motorista para a glória de Deus. Se alguém tem a vocação para governo, para trabalhar no castelo, para trabalhar como conselheiro do rei, se alguém tem vocação para o setor político, que seja o melhor, que se esmere, que faça para a glória de Deus, que ele entre lá e seja íntegro, porque se ele não for, ele vai para o inferno, ele vai se perder também. Mas existem homens e mulheres que não se vendem. Ananias, Misael e Azarias, fica sabendo tu, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar das tuas mãos, da tua fornalha de fogo ardente, vai livrar. Mas se não quiser, nem assim nós nos dobraremos. E a fornalha estava acesa, 7 vezes mais. E não foram libertos de ser lançados, não, eles foram lançados, mas permaneceram íntegros, eles não cederam. Existem homens e mulheres assim também, e nós podemos os formar aqui na igreja, com as famílias da igreja. Daqui pode sair sim homens e mulheres que vão em qualquer lugar da sociedade e serão íntegros, cristãos, honestos, bons trabalhadores. É para trabalhar para o povo? É para fazer leis justas? Vão fazer. É para ser honesto? Vão ser. É para ser caçado? Vão ser caçado. É para ser cumprido até a morte de cruz? Por que nós não podemos formar os nossos meninos a serem assim também? Enviá-los como flechas.
certeiras, fortalecê-los, ensinar para eles quem são, quem é Deus, quem eles são, qual a missão deles na terra, porque se eles tiverem identidade e sentido existencial, eles não vão ceder. Não vão, é possível, porque Deus disse, Tia Pati leu aqui no púlpito, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. E ainda diz mais, Mateus 18,6, qualquer porém que fizer tropeção desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Então a palavra nos orienta o tempo inteiro, sobre ensinar, como ensinar, por que ensinar, sobre formar, sobre pegar desde pequenininho. Jesus foi ensinado desde pequenininho, com 12 anos estava lá, feliz da vida, os pais foram embora, cadê o menino? 3 dias depois, acharam ele na sinagoga. Lucas capítulo 2, você vai lá no versículo 52, e crescia Jesus, menino, estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Prepare os nossos filhos, o tempo está acabando, eles têm que ser cheios do Espírito de Deus, ter conhecimento das Escrituras, saber rebater essas ideologias, e serem íntegros na vida cristã, onde eles estiverem, no cinema, na TV, trabalhando com mídia, com música, onde for. Eles vão parar de cantar de si para si, ou só vão cantar para Deus. Louvores que serão apresentados pelos esses meninos e meninas que vão ser ensinados na fé, vai falar de Cristo, de salvação, de arrependimento, porque até as músicas estão mudando. Quem dera se todas as igrejas tivessem sinário, tivesse harpa, tivesse os hinos. Estão se perdendo muitos. Próximo. Pode pular, por favor. Vamos sair do movimento monástico. Próximo. Próximo. Pode pular. Pode pular. Não vai dar tempo de falar disso não. Pode pular. Mais um. Pode pular. Mais um. Revolução sexual 1960, rolização do mundo. Deixa eu tentar dar uma pinceladinha nisso aqui, que o tempo meu já acabou. Os Estados Unidos se tornaram um país muito poderoso, por quê? Os cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, no tempo de reforma, no tempo da Segunda Guerra, eles vão para os Estados Unidos, chamada a Nova Inglaterra. E os cristãos, então, fundaram os Estados Unidos da América como um país para cristãos, para honestidade, para os princípios. A Constituição Federal Americana, a base dela, são os 10 mandamentos de Deus. Aquilo que era pregado nos púlpitos tornavam leis nas cidades durante a semana. Então, era um país que tinha a base da sua Constituição, da sua existência, Deus, fé, palavra de Deus, o que está escrito. Por isso se tornou o país mais poderoso do mundo em pouco tempo, porque havia justiça social. Porque havia amor entre um homem e uma mulher e fidelidade. Porque as famílias existiam e tinha uma expectativa e esperança de uma continuidade. Os filhos olhavam os pais e pensavam, eu vou fazer o mesmo que papai. Eu vou crescer, vou estudar, vou fazer faculdade, concluir, eu vou casar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser promovido na carreira, eu vou ter meus filhos, eu vou cuidar dos meus filhos. Havia uma esperança, um modelo para ser observado, modelação, o que Bandura falava, ou um neurônio espelho. Os filhos se espelhavam no papai e na mamãe. Quem é minha mãe? Quero uma esposa igual. Como é que é papai? Você igual papai. Era um modelo. A mídia não dominava a massa e mudava conceitos. Hollywood chegou e trouxe uma revolução, não muito silenciosa, e houve uma mudança geracional, uma mudança de cultura e de comportamento, uma homogeneização e padronização de cultura e comportamento com o cinema. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? 50 milhões de americanos foram mandados para a guerra. 50 milhões de homens saíram de casa e foram para a guerra. Imagina a quantidade de pessoas? Homem demais. E o que aconteceu com as mulheres? Quem cuidava durante o dia inteiro dos filhos? Quem cuidava? A gente vai falar assim porque parece prático, mas não eram. Porque as mulheres saíram do seu posto de mulher, de dona de casa, como 2 Timóteo, Tito, deixa eu pegar aqui um textozinho de Tito, capítulo 2, vou ler rapidinho, aqui a partir do versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa.
bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A mulher cuidava das coisas de casa. E agora ela precisou ir cuidar das coisas do marido, do trabalho do marido. Porque esse homem foi para a guerra. E essas mulheres vieram para o mercado de trabalho para assumir uma posição que era dos homens. Especialmente nas fábricas de armamento. E agora quem ficava com os filhos? Ninguém. Hollywood, o cinema, a mídia entretia. Agora é gente fumando o tempo inteiro, parecia ser legal. E os meninos assistindo televisão e a propaganda de cigarro está ali andando a cavalo, praticando esporte, carro. E os meninos achavam que era legal. Então a mídia começou a dominar e a mudar conceito, cultura. Outra coisa, esses homens vão para a guerra. Essa mulher sai de casa, não tem mais modelo, não tem mais referência, não tem mais o que se observar para replicar. Uma geração inteira se perde nessa época. Uma curiosidade, é quando surgem também nesse período as fábricas de eletrodomésticos para substituir a mulher, que ela não está em casa. Quem vai varrer a casa? Fabrica o aspirador. Quem vai lavar roupa? Fabrica sua máquina de lavar roupa. E as comidas, fast food. Então aí surge uma mudança de cultura que nunca houve na história da humanidade antes. O cinema ditando moda, ditando regra. Marilyn Monroe andando com erotismo, sensualidade, nudez simulada. E quantas mudanças passaram a acontecer na sociedade neste período. Estes homens voltam da guerra. Cadê a esposa que ele deixou em casa? Não está mais lá. A mulher acostumou com uma nova rotina, uma nova perspectiva de vida. Eu agora tenho dinheiro, eu não dependo de você. Sexualmente independente. Agora uma mudança gerando outra mudança e desfuncionalizando a família. Esse homem chega traumatizado, enquanto uma mulher que não respeita mais. Estes filhos perdidos, sem pai, sem mãe, sem modelo. Dão origem à década de 70, movimento hippie que boa parte de nós aqui conhecemos. Sexo, droga, rock and roll. A família vem se desfuncionalizando, vem perdendo de referência, de visão, aquilo que é referência, aquilo que é a palavra, aquilo que Deus disse. E o que acontece? Uma geração após a outra. Nós estamos vivendo uma geração difícil. Não tem nem muito o que falar sobre essa geração que nós vivemos. Década de 70, movimento hippie. Sexo, droga e rock and roll. A mulher não quer mais ser sujeita ao marido. Revolução sexual. Movimento feminista. As mulheres rasgam o sutiã, põe fogo. Eu não me submeto mais. Eu não volto a ser dona de casa mais. Eu não vou cuidar de casa. Eu não vou cuidar de menino. Eu não quero casamento. Eu não quero família. Eu não quero consequência do sexo, senão o prazer. Não quero filhos. Qual a origem disso? Pílula anticoncepcional. Se tornou um grande debate da sociedade naquela época. Que a mulher agora poderia escolher quando ela quer engravidar. A consequência do sexo não era mais a gravidez. Não quer ter filhos, só quer ter o prazer. E essas meninas que crescem vendo as mães inconsequentes, se tornam inconsequentes. Década de 70, revista Time, capa da revista. Adolescente grávida. Vamos dar um pulinho aqui. Acho que eu tenho algumas coisas anotadas aí. Próximo, por favor. Próximo. Movimento feminista. Juntamente com a recuperação econômica dos Estados Unidos, acontece um desequilíbrio social durante a Segunda Guerra Mundial. Quando 50 milhões de americanos são enviados para a guerra. Essa enorme lacuna deixada por pais, maridos, causou um deslocamento social, fazendo com que a mulher migrasse dentro lá para o campo de trabalho. Próximo. Poder da pílula. Próximo. A pílula, então, fez com que as mulheres agora pudessem não mais precisar casar, não mais ter filhos, não mais ter consequências. E aí agora, eu não quero mais esse homem, eu não quero mais esse casamento, eu quero ficar sozinha, eu sou dona do meu nariz, eu ganho dinheiro, eu não dependo de homem, eu tenho prazer, não dependo de homem. Tem um monte de formas, aí eu posso ter o parceiro que eu quiser, agora eu não me engravido mais. Novos modelos. Um homem que chega já traumatizado da guerra, encontra um lar totalmente... A tola destruiu com as próprias mãos. Foi seduzida pelo príncipe deste século que cegou o entendimento. E agora este homem, já cheio de problemas psiquiátricos e psicológicos pela guerra, também encontra uma casa totalmente ao avesso do que ele deixou. Alto índice de suicídio. Pessoas vivendo à base de antidepressivos. Filhos perdidos. Mulheres inconsequentes. Filhos perdidos de forma inconsequente, se drogando, se prostituindo. E o divórcio se tornou comum. O que era escandaloso se tornou comum no país. Próximo. Consequências sociológicas. Epidemia de adolescentes grávidas. Hoje é comum, mas nessa época era chocante. Eu conheci, alguns anos atrás, uma menina de 12 anos grávida no norte do Espírito Santo. Você acredita?
Ninguém assustou, porque já se tornou comum. Já nos conformamos com este aion, sistema século. Não é verdade? Mas ela já era mãe de 2 filhos, com 12 anos. Alguns aqui ainda assustaram. A gravidez mais jovem que se tem notícia na história, a menina engravidou com 4 anos e foi mãe com 5 aninhos de idade. Você pode procurar na internet, você vai encontrar no Peru. A questão não era ela ter uma disfunção genética, que ela menstruasse, tivesse ovulação nessa idade, porque isso ainda acontece. Em algumas partes do mundo é raro, mas acontece. Mas é que ela também teve semente. Alguém também acabou se envolvendo com ela para que ela tivesse gravidez. Mas o mundo, ele está, infelizmente, piorando. Porque a família não está cumprindo o seu papel. A igreja está lutando para tentar manter vivo aquilo que Deus diz. Mas se a família não for em casa, no seu dia a dia, o que Deus estabeleceu para ela, a igreja não dá conta. O tempo aqui é pequeno. Eu terei com vocês uns 50 minutinhos. Eu já comecei aqui, já era 8h15, mais ou menos, 7h15. Não, 8h15. O tempo é pequeno, já era para eu ter terminado. Eu ainda terei alguns momentos com alguns de vocês, em alguns outros espaços, talvez terei o privilégio de dialogar e esmiuçar um pouco mais com alguns de vocês. Mas a Escritura diz tudo que precisamos está na Bíblia, está na palavra. Nós precisamos examinar as Escrituras e seguir o modelo que Deus estabeleceu. Sexo é no casamento. É um homem ou uma mulher. O casamento deve ser para sempre, até a morte separar. Esse é o padrão de Deus. Pais têm que ser modelo para os filhos, ensinar no caminho, viver e ensinar. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela. A esposa deve ser submissa ao marido, ou seja, andar na mesma missão, estar com ele, aliançado com ele, para os dois cumprirem os propósitos que Deus estabeleceu para eles como família. E assim a sociedade será forte. Os Estados Unidos cresceu muito porque a família era forte. Filhos saudáveis. Tinha pai, tinha mãe, tinha presença, tinha educação, tinha limite, tinha disciplina, mas tinha amor. Tinha fidelidade, as mulheres amadas, mentalmente fortes, todos. Homem que era amado, que chegava em casa, os papéis cumpridos, uma boa dona de casa, e quando ela trabalhava, não deixava de cumprir suas funções também, educava os seus filhos, esse homem que era importante, que ele dava valor para a sua família, que ele cuidava dos seus filhos, que ele era o provedor da casa, que ele vivia em fé, em santidade, dava bom exemplo no seu trabalho, cumpria os seus compromissos. Esse homem estável emocionalmente, uma mulher estável emocionalmente, seus filhos também. Esses filhos cresciam com uma estrutura mental capaz de viver em sociedade, de estar equilibrado nas emoções, de saber lidar com as suas emoções, de trabalhar, de estudar, de completar a faculdade, de conquistar, de prosperar e não ser dependente, de não ser assistido, mas de produzir. Porque estado mental favorável para um ser humano equilibrado, porque a família estava ali, equilibrada e favorável. Pesquisas apontaram, eu falei para vocês, posso enviar essas pesquisas. Uma família que mantém o casamento e filhos dentro do casamento, essa família prospera na sociedade. Família onde não tem casamento, onde não tem filhos de um matrimônio, de um casamento, de uma união, tem muito mais incidências de muitos problemas como delinquência. Próximo, vamos trabalhar para o encerramento, pode pular, próximo. Indústria do aborto. Não quero gravidez, a consequência é o quê? Aborto. Ou seja, uma maldição puxando a outra. Sem família, agora sem casamento, agora sexo apenas para prazer. Consequência de alguns que não preservavam, gravidez. Não quero gravidez, aborto. Uma indústria multibilionária. Não tem nada a ver com fidelidade, com Deus, é só química. Vontade é só química. E você resolve isso com aborto. Olha essa agenda cultural desgraçada no mundo. Mate as crianças no ventre. Sempre foi assim. Mate todas as crianças para matar Moisés. Mate todos os meninos para matar Jesus. Mate. Satanás quer matar as nossas crianças. Quer destruir as capacidades, as faculdades mentais. Mas está matando fisicamente. O lugar que deveria ser de vida é de morte. Mulheres são enganadas achando que cometer aborto elas não serão mãe. Pelo contrário, se tornarão mães assassinas. Mãe ela se tornou na concepção. Agora ela é mãe de um filho morto que ela escolheu matar. Só Deus para perdoar e limpar esse corpo. Sabe o que acontece com mulheres que cometem aborto? Terror eterno. Só Jesus liberta uma mulher que comete aborto. Sabe por quê? Porque quando uma criança desaparece, eu trabalhei com essa política no governo federal, crianças desaparecidas, estava na minha diretoria no governo federal. É
terrível ver as mães em desespero, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pensando, será que ele está vivo? Será que ele comeu? Será que está morto? Como é que mataram meu filho? Será que meu filho vai aparecer um dia? É um luto que não passa, é uma dor que não passa. Cadê meu filho? Você tem filho? Quem são pais aqui? Pai e mãe? A maioria. Imagine seu filho ou a sua filha desaparecido e você não vê mais. E você não tem notícia mais. Seria isso um tormento? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê minha menininha? Quem levou? Para onde foi? Onde está? O cérebro entra em uma tristeza sem fim, porque não tem resposta. Quando a morte você viu e tem um luto, você elabora e passa por ele, tem sentido e tem resposta. Mas quando desaparece, não tem. O cérebro sofre até morrer. O aborto é do mesmo jeito. Porque o cérebro agora começou a cuidar de uma outra vida que está no útero, desenvolvendo, sendo agente ativo, gerando transformação no corpo dessa mulher. Está ali o cérebro agora seu cuidando de mais um coração, mais um fígado, mais um corpo que precisa ser alimentado, produzir tudo que é de alimentação e de... O cérebro está ali, ativo constantemente, cuidando também do bebê. De repente esse bebê é arrancado lá de dentro, queimado, despedaçado, envenenado. E o cérebro começa a procurar o bebê. Cadê o bebê? Cadê? Onde que está? E ele manda nutriente, não tem mais. Ele tenta encontrar os batimentos, a respiração, não tem mais. O bebê não está mexendo, cadê o bebê? O cérebro entra em conflito. Temos cientistas nas nossas clínicas, infância protegida, que estudam e falam sobre isso. Não tem como ter paz. Essa mulher vive atormentada. O diabo a atormenta dia e noite como consequência do salário do pecado. Porque o que o diabo dá, ele cobra. Jesus disse, ali vem um príncipe desse século, não tem nada dele em mim, mas se tiver alguma coisa do diabo em nós, o diabo vai cobrar. Jesus perdoa. Jesus limpa, Jesus, Ele tira essa escravidão, essa tristeza, Ele ressuscita um morto podre, e Ele refaz um cérebro adoecido por aquilo que Satanás fez. Se houver alguém na descendência de vocês que cometeu aborto, ore junto, leve a Jesus, para que essa pessoa tenha paz, porque aquela aparente paz não gera de verdade uma paz, uma tranquilidade. O cérebro de alguém que comete aborto continua em tristeza. Satanás tem cegado o entendimento da humanidade, para fazer uma política, uma pauta de aborto para o mundo inteiro, para adoecer mulheres do mundo inteiro, para elas não ter filhos, não ter esposo, não ter paz, não viver, mas vegetar. Satanás é um desgraçado que está destruindo a humanidade, porque nós não cumprimos o que Deus estabeleceu para nós como família. Vamos encerrar. Próximo. Pode soltar esse lá, pode voltar o vídeo, tenta colocar o áudio nele, por favor, ele é bem curtinho. Ele tem acho que 2 minutinhos, 1 minutinho e pouco. Eu decidi conquistar a liberdade de usar minissaia. Eu decidi com quem me casar. Eu decidi usar pílula. Eu decidi conquistar meu espaço no trabalho para não ser mais discriminada. Eu decidi pelo voto quem seria o presidente do Brasil. Será que eu não posso decidir o que fazer com o meu corpo? Aborto. Porque toda mulher sempre é capaz de decidir sobre o que é importante. Record, responsabilidade social. Eu não posso decidir o que fazer com o meu corpo. Com o seu você pode, mas o filho não é seu corpo, é um outro corpo, é um outro ser que existe ali dentro. Doutor, me ajuda, uma mulher chegou apavorada num ginecologista obstetra. Me ajuda, calma, o que está acontecendo? Eu estou com esse bebê no colo e eu estou grávida de novo, eu não posso ter outro neném, me ajuda, por favor. Me disseram que o senhor pode me ajudar. Posso, claro, vem aqui para dentro, vem cá. Eu não posso ter 2 bebês, eu preciso descansar, o senhor está entendendo? Entendi. Ele foi lá dentro, pegou uma faca, me dá aqui o menino, eu vou levar ali, vou cortar o pescoço dele, vou matá-lo. Peraí, o que o senhor vai fazer? Eu vou matar o menino, não é isso que você quer? Não, eu vim aqui para fazer aborto. O senhor não está entendendo? Não está entendendo a senhora. Fazer aborto é perigoso, é arriscado, pode te gerar hemorragia. A senhora pode ter um monte de problemas psiquiátricos que não vão ter mais solução. A senhora pode ter problemas orgânicos, problemas físicos. A senhora pode morrer durante o procedimento de aborto. Matar esse daqui é muito mais fácil, ele já saiu da senhora, é só cortar o pescoço, está tudo resolvido. Não, mas eu não quero matar o menino. Mas qual é o problema? Qual a diferença? É só porque você já viu o rostinho desse, não viu o rostinho do que está no seu ventre ainda? Tem muitas mulheres iludidas, o príncipe deste século tem cegado entendimento.
A igreja ensine a verdade e liberte as mulheres de enganos. Sabe por quê? Porque vocês, mulheres, são obra-prima das mãos do Criador. Deus as fez com um propósito. Um homem estava sozinho, não ia dar conta de ver sozinho. Fez uma auxiliadora idônea e confiou a vocês, mulheres, o dom da vida. Co-criadoras com ele, sai dele ordem de vida e habita no seu ventre e você gera. Satanás é irado contra vocês, porque ele não pode gerar vida e vocês podem. E o diabo quer cegar entendimento para que não case, para que não tenham filhos, para que não exerçam influência. As mulheres acham que são inferior ao homem, são inferior, quer ser igual, igualdade, que igualdade? A mulher exerce poder sobre a humanidade, porque vocês, mulheres, influenciam todo ser humano. Nós estávamos no seu ventre, ouvindo sua respiração, seu batimento cardíaco, sua voz. Nós amamentamos, olhando para os teus olhos, aprendemos a ser humano com você. Não existe ninguém que exerce mais influência à humanidade como a mulher, que o diabo quer destruir. Quer dizer que é inferior, que ela não pode casar, não pode ter filho, que ela é subjugada, que ser mulher é ser ruim. Satanás tem enganado. Próximo. Aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Próximo. Além do aborto, além do não casamento, conceito de família sem casamento. Não casa não. Agora a gente vê os cristãos lutando para não casar. E os outros lutando na justiça pelo direito de constituir família e casar no modelo que eles acreditam. O que está acontecendo com a gente? Por que a gente não está casando, multiplicando, enchendo a terra, exercendo um mandato cultural e subjugando e dominando, e ensinando os filhos e assumindo posições e preparando e apressando a volta do Messias? Por que a gente está perdendo isso? O que está escrito? Próximo. Abuso infantil. Com a família desfragmentada, sem pai, sem mãe, sem pais observando os filhos soltos, perdidos, andando pelas ruas. Aumento de abuso sexual. É o que está acontecendo, epidemia de criança abusada sexualmente, porque não tem família, não tem quem observa, não tem quem ensina, não tem quem protege. Crianças vítimas de violência sexual se tornam adultos doentes, viciados, trocados, suicidas, pornógrafos, distorcidos na sua identidade, na sua essência, mortos, zumbis andando na terra. Tem muitos homens e mulheres que passaram por violência sexual porque a família não existia mais e estão aí tentando existir. E a igreja é resposta para toda essa mazela que eu mostrei aqui. Aqui é o lugar onde Deus transforma, liberta, Deus cura, Deus faz novo, faz nova, Deus restaura a família, Deus acredita de novo, 70 vezes 7, se Ele pediu para nós fazendo, Deus faz mais do que a gente, Ele pode de novo. É possível ser uma família mais que feliz. O último videozinho, pode pular. Os homens precisam assumir de novo a posição que Deus confiou. Eu já passei esse vídeo, quero passar novamente, que ele é bem curtinho, a gente encerra com ele. A mulher é importante, mas precisamos dos homens assumindo o seu papel, amando sua esposa, amando seu filho, sendo honesto no trabalho, sendo honesto na igreja. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas, mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais
e assumir de novo o papel e a posição que Deus estabeleceu para todos nós, como homens, como maridos, como pais e líderes na sociedade, como mulheres, como esposas, como mães e como líderes que Deus colocou na sociedade. Eu coloquei esse vídeo de novo porque aqui tem um homem, aqui tem um esposo, tem um pai e tem um líder. Eu tive o privilégio de ter 2 momentos com este homem, o pastor de vocês, da primeira vez que vim e hoje pela manhã. Eu conheço milhares de pastores, eu conheço muitos líderes no mundo inteiro e grandes homens assim, bilionários ou famosíssimos nas suas áreas de governos e presidentes. Eu reconheço um homem cheio de autoridade quando eu estou com ele. Aqui tem um homem que eu pediria para vocês como conselho: nunca se levantem, nem em pensamento, contra este homem. Se levantem pelo pai de vocês, pastor, para orar, para guardar a vida, para interceder por ele, para servir, para andar junto. Liderança é essa capacidade de se entregar, se doar e fazer de tal forma que gere influência para que os outros sigam também. Aqui tem um dos homens com maior capacidade de liderança que eu conheci até hoje. Eu conheço grandes outros homens, como o meu pastor presidente Márcio Valadão. E eu tive o privilégio de passar a manhã hoje com o pastor Josué Cipriano. E eu pude ver um pouco mais deste homem que me alegra muito o coração de poder servir um pouquinho a esta igreja que está sob a liderança dele, trazendo informações sobre como melhorar o trabalho no dia a dia das famílias, com as crianças, do cuidado com as crianças. Então aqui está o pastor de vocês. Eu queria que vocês levantassem, ficassem de pé, todos vocês, estendessem as mãos para o pastor de vocês e desejassem intensamente que o melhor de Deus continue se estabelecendo na vida dele. Confiem na direção que Deus traz à vida de vocês por meio da boca do pastor, pai, líder de vocês, porque ele carrega nos ombros o fardo, peso de dar a vida por todos vocês como ovelha. E eu sei o peso que isso é. Estenda suas mãos e ore pela vida dele. Eu vou orar também, mas vocês vão orar o que o Espírito Santo de Deus trouxer à sua mente, aquilo que vocês puderem e souber sobre o pastor Josué e sua casa, e seu ministério, e sua vida pessoal. Você vai orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou aqui diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, mas onisciente. O Senhor conhece a vida do pastor Josué muito mais do que qualquer um de nós, muito mais do que ele mesmo. O Senhor sabe que nós somos humanos e que há em nós o bem e o mal, e que é uma luta todos os dias, para que possamos escolher sempre o bem nessa caminhada diária de santidade, de separação, de nos colocar à parte do pecado, à parte de Satanás, de nos aliançarmos com o Senhor Deus, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, de não errar por falta de conhecimento, de nos colocar na brechas pelo teu povo. Aqui está, Senhor, o anjo dessa igreja, o líder que o Senhor colocou sobre nós. Eu estou aqui submetido a essa liderança, porque essa é a tua casa, é a tua igreja. O Senhor escolheu este homem para nos liderar, para liderar todos que estão aqui presentes. Dê para ele plenitude de saúde, dê para ele plenitude de saúde mental, saúde emocional, saúde física, dê para ele plenitude de resultado do trabalho penoso das mãos dele no ministério. Seja com ele assim como o Senhor foi com Jabes, que o Senhor o abençoe, o alargue as fronteiras, que seja com ele a tua mão, de modo que não lhe sobrevenha aflição, e o Senhor lhe preserve do mal. Levanta ele na força do teu poder, revista ele da tua autoridade, que a tua armadura esteja sobre ele todos os dias, que ele seja sonhador como José, que ele seja assim, Senhor, forte como Davi, que ele seja negociável aos princípios como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sim, Senhor, que ele veja que ele é sim um homem diante do Senhor como nação santa, sacerdócio fiel. Ele é de propriedade exclusiva do Senhor. Que o maligno não toque nós, como a tua igreja. O abençoamos e declaramos sobre a vida do pastor Josué as bênçãos do Senhor na medida recalcada, sacudida e transbordante. Deu descanso, deu livramento, cancela toda a obra de umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, magia negra, voodoo, feitiçaria, inveja, palavras de maldição, sentimentos errados, tudo que Satanás colocou no coração, na mente de qualquer ser nessa terra contra
contra a vida dele, anula, torna sem efeito, lança no mar do esquecimento, em nome de Jesus Cristo, que ele possa continuar combatendo o bom combate com a fé, usando armas espirituais, pois são poderosas no Senhor, resistindo e vencendo ao diabo. Senhor, todos os sonhos que o Senhor deixou chegar ao coração do nosso pastor, assim sejam feitos, assim aconteçam de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós o abençoamos com intenção no nosso coração, em nome de Jesus, pastor. Amém. Gratidão, obrigado a todos vocês, meu pastor. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.